Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, além dessa pinturinha linda aqui que eu vim trazer para vocês, eu quero primeiramente trazer algumas dicas, tá? Principalmente para quem tá iniciando, né? Durante esses tempos difíceis, muita gente optou por fazer artesanato e eu tenho tido muita procura de gente que nunca pintou e que gostaria de aprender. Então, eu vou dar aqui dica de pincel, tá? Dica de tecidinho para fazer a pintura baby e dica na fralda também, assim como dica da pintura que a gente vai fazer, a cor que a gente vai utilizar, tá bom? Então fica ligadinho. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Deixa aquele joinha bem legal pra gente, se você gostou, tá? E compartilha aí com seus amigos, quem sabe alguém vai querer ver esse vídeo, né? Vai se animar aí pra pintar também, tá certo? E já quero deixar pra vocês também, se vocês não me seguem no Instagram, vai lá, Pri Cangerano, tá bom? @Pri Cangerano. Lá no Instagram vocês me encontram assim, eu tô sempre postando fotos dos meus trabalhos, tá certo? E de vez em quando faço uns stories também. Então vamos lá, né, gente? Bom, a primeira dica que eu quero dar aqui pra vocês é a dica do pincel. Como a gente tá falando de pintura baby, né? De pintura de bebê, então eu vou indicar aqui os pincéis que eu uso pra fazer esse tipo de pintura. Eu tenho aqui um pincel da Condor. Deixa eu focar aqui. Esse aqui é o 456, se eu não me engano. Como ele sai muito fácil a numeração, eu não sei mais o número dele, mas se eu não me engano, esse daqui é um número 6 ou um número 8, tá? Ele é lixado e aparado. Se vocês quiserem dica de como eu lixo meus pincéis, deixa aqui pra mim nos comentários, que aí no próximo vídeo eu trago essa dica pra vocês. Então, esse aqui é um 456 que eu mesma lixo e aparo, tá? Eu sei que muita gente tem dificuldade em fazer isso, então se vocês quiserem é só deixar aí pra mim. Esse daqui também já tá sem numeração, eles perdem a numeração muito fácil. Esse é o 421 da Condor também, 421. Esse também deve ser um número 8. Aqui eu tenho um pouco menor, que deve ser o número 4, tá? Tá apagado já, mas é o 421. Eu uso tanto esse quanto esse daqui. Que hora eu uso esse, que hora eu uso esse? Pra pintar nesse tecido aqui, que ele tem a trama bem fechadinha, eu uso esse daqui mesmo. Uso esse daqui algumas vezes na hora de dar o movimento, puxar os fios do cabelo. Eu acho que ele dá uma precisão maior na hora de fazer isso. O 421, tá? Para preenchimento, eu creio que esse daqui não tenha problema nenhum. Esse tecido que eu tenho aqui, vamos falar agora do tecido. Esse tecido que eu tenho aqui, esqueci desse pincel aqui também. Esse também não sei, não vou lembrar a referência, não sei o número. Mas é o pincel filete, ele também é da Condor, tá? Eu também aparo o meu pincel filete para deixar ele mais fino. Posso trazer isso para vocês também se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, tá? Falando aqui do tecido, vamos voltar aqui pro tecido. Esse tecido que eu tenho aqui é um percal. Eu não vou me lembrar agora quantos fios, mas normalmente é 150, 180 fios, tá? Ele tem a trama bem fechadinha, é bem gostosinho de pintar. Quando eu tô pintando o percal, porque ele vai ser um medalhão, eu não costumo colocar outro tecido aqui embaixo. Minha tábua tem pouca cola, ó. Ela tá pouco mordente, então ela tem pouca cola. Eu não costumo colocar tecido por baixo, porque como eu vou aplicar ela na fralda, né? Vou pegar uma fralda aqui, eu vou aplicar, vou fazer uma aplicação, depois eu vou bordar aqui em volta e vou costurar aqui, pregando ela aqui. O excesso dessa tinta aqui, ela não vai ficar aparecendo lá do outro lado. Então, eu não tenho essa preocupação. Agora, quando a pintura é aqui na fralda, aí eu coloco um outro tecidinho por baixo, tá?
pra fralda, pro tecidinho de baixo absorver e não ficar tanta marca de tinta aqui aparecendo atrás, tá bom? Quando a pintura é no percal, eu coloco ele direto na tábua, tá certo? Eu mesma que fiz esse molde aqui desse medalhão, desse futuro medalhão, eu mesma que recortei. Você pode usar até uma bandejinha de isopor, ó, pra fazer um molde, tá vendo? Ou alguma coisa que seja redondinha, isso vai de gosto seu. Como que você quer fazer o seu molde, tá? Eu deixo já pronto no EVA, pode ser também caixa de cereal, caixa de... caixa que vem papel, como fala, gente? Meu Deus do céu, me fugiu agora. Caixa que vem o coador do café, o filtro de café. Pode ser aquilo lá também, que parece um papelão, né, mais fino. É só para fazer um molde, então o que você tiver, você faz aí um molde do seu gosto, risca com um lápis, é que aqui tá bem forte, mas ele não tá forte assim não, por causa da luz, né? Risca com um lápis ou com aquela caneta fantasminha, que é essa daqui que depois apaga com ferro. O lápis aqui, como a costura vai passar por cima, ele não vai aparecer. Então, esse daqui é o percal, só não lembro se 150 ou 180 fios, tá? Nele, eu pinto com esse pincel mesmo, o de cabo amarelo, tá? Eu sei que o pincel 421, ele é mais caro e às vezes é mais difícil de achar. E para preenchimento aqui, eu uso esse mesmo da cerda rústica, tá? E como eu falei, eu gosto dele para fazer acabamento do cabelinho, tá bom? Então, aqui, nessa parte, eu posso usar esse pincel tranquilo. Agora, vamos falar um pouquinho aqui da fralda. Essa fralda que eu tenho aqui, ela tem um barrado bem estreito, tá? Tem umas que tem barrado de 15, se eu não me engano, essa daqui, o barrado dela tem acho que 13 centímetros, ó. É isso daqui. Aqui é aquela traminha da fralda normal. Ele é bem pequeno. Então, o que acontece? Às vezes a gente quer pintar um desenho grande, né? Igual esse que eu tô pintando aqui. Se eu fosse colocar ele aqui, ele passaria um pouco pra fora, ó. Essa parte aqui do arco-íris, ela ia passar ali pra fora. O que eu recomendo? Que você passe um pouco de tinta incolor no risco que sai pra fora e usa sempre esse pincel macio, tá? Essa é a minha recomendação. Sempre no sentido do fio, se o fio tá assim, você venha preenchendo assim. Não queira fazer movimento circular, porque aí você vai abrir essa trama dele e ele vai ficar, olha, ela vai ficar esgarçada. Não vai ficar um trabalho bonito. Então, procura pintar sempre num movimento só. Normalmente assim, de cima para baixo, né? Ou de baixo para cima, ou assim na diagonal, tá? Na vertical. Eu confundo tudo isso. Liga não, gente. Tá? Então, se o seu trabalho passa para cima aqui dessa parte aqui, dessa faixa de pintar, eu recomendo que você passe o incolor, espere secar, para depois você pintar normalmente. E quando você for pintar normalmente, você continua usando esse pincel 421. Pri, não tenho 421, não tenho como comprar. Passa esse daqui com toda a delicadeza do mundo, tá? Seja bem delicado na hora de pintar aqui com esse. E sempre no mesmo sentido, tá? No sentido que tiver o seu fio aí, o fio da fralda. Tá certo? Essa é a dica que eu tenho. Esse barrado aqui, ele é bem estreitinho, como eu falei, acho que ele tem 13 centímetros. Tem fralda que tem 15, eu sou apaixonada pela fralda da Estilotex, que tem 21 centímetros. Nossa, sou apaixonada naquela fralda, ela é bem macia e o barrado de pintar é enorme, né? Então, é maravilhoso pra gente que tá, principalmente pra quem tá começando, né? Que quer fazer aí um trabalho bem feitinho, bem bonito, não quer tá passando pra cima ali, aquela da Estilotex é perfeita,
por causa do barrado dela, que é bem grande, dá pra fazer até um desenho maior, que esse daqui é maior, bem grandão. Dá pra fazer naquela fralda lá tranquilamente, tá? Então, nós vamos aqui pintar a pele dessa bebezinha. Eu já tenho aqui uma pele pintada, como vocês viram, é uma encomenda. Essa aqui vai ser uma fralda de passeio e essa daqui vai ser na fralda de boca, tá? Eu já comecei pintando essa daqui, ela já tá sequinha. E eu vou passar pra vocês como que eu faço essa primeira parte aqui, nessa que tá sem pintar, tá bom? Aqui no percal. Então, vamos às tintas. Eu uso tintas da Acrylex, que é a minha parceira, tá? Parceira aqui do nosso canal. Eu uso as tintas da Acrylex. E eu faço aqui uma misturinha para pintar essa pele, para ela ficar um tom mais clarinho. Que o amarelo pele, ele vem bem escuro, vem uma cor bem forte. Então, eu gosto de fazer sempre uma misturinha. Eu até anoto aqui, ó, branco, branco metálico e o pele, né? O amarelo pele, ó. Eu já deixo aqui escrito misturinha pele de bebê, tá? Essa é a pele clara. Tem a pele morena também, que a gente pode fazer numa outra ocasião. Quanto pra quanto? Eu coloco, gente, mais ou menos a olho, tá? Do branco e do amarelo pele, eu coloco mais ou menos 1 para 1. Tipo, 5 ml de branco para 5 ml de amarelo pele. E 2 ml e meio de branco metálico, tá? O branco metálico, ele vai dar só um charme. Agora, se você quiser que ele pareça mais, que a pele fica com mais brilho, você coloca um pouquinho menos do branco, um pouquinho mais do branco metálico e o amarelo pele. O ideal é ele chegar nesse tom, tá? Fica bem clarinho. Quase que uma cor de porcelana, mais ou menos, né? Porcelana não, né, gente? Porcelana é branco. E aqui eu tenho a misturinha da sombra pra pele, que é pêssego, jatobá e marrom café, tá? 1 para 1 também. Um pouquinho de cada um. Esse daqui é a nossa primeira sombra. A luz, nós não vamos dar com branco. A luz nós vamos dar com palha. Ele não vai ficar aquela pele com branco estourado, aparecendo demais. E esse daqui, para nossa segunda sombra, nós vamos usar o jatobá, tá? Então, vamos lá na parte prática. Então, vamos lá. Com essa misturinha do pele, o branco metálico, a gente vai fazer o preenchimento. Se você não tiver aí pele, o amarelo pele, né? Toda hora eu tô falando pele, mas é o amarelo pele, tá? Você pode misturar um pouquinho de branco no salmão bebê. É só pra dar uma clareada. Ele fica um tonzinho mais claro. Eu vou preencher. Preenchendo bem aqui. Com o cantinho do pincel, eu vou começar a fazer a sombra. É bem pouquinho mesmo. Vou fazer essa divisão aqui. Um pouquinho aqui nos dedinhos. E eu vou fazer um pouquinho aqui. Pra ficar uma marcação como fosse um calcanhar. Tá? Vou continuar preenchendo aqui a perninha. Aqui é só preenchimento. Então, não tem aquela necessidade assim, pega a tinta de um lado só do pincel e tal. A não ser a hora que você chegar aqui, ó, perto do risco. Aí, você procura pegar a tinta de um lado só e vir bem rente aqui, trazendo essa tinta pra fazer esse contorno. Mas na hora de preencher, não precisa ter esse cuidado todo. Só nas partes que for perto assim dos riscos, aqui, tá?
Ó, eu não tô nem lavando o pincel. Só se tiver com excesso de tinta, eu tiro ali no paninho. Vou fazer aqui, ó. Essa parte toda aqui do babado tá por cima da perninha. Então, eu faço uma sombra aqui. Tudo com o cantinho do pincel. Um pouquinho só de tinta. Ó. Tudo no cantinho. Vou fazer aqui, ó. O abençoado do celular parou de filmar sozinho e eu achei que tava gravando. Aqui, ó, eu tava usando a nossa misturinha do mesmo jeito que eu fiz aqui no pezinho que deu pra mostrar, ó. Embaixo aqui desse ossinho, né? Eu passando tinta ali, depois eu corrijo. Aqui nessa curvinha da perna, as duas curvinhas. Aqui é onde tem o babadinho, porque o babadinho faz sombra na perninha dela, o babadinho tá por cima. E aqui no joelhinho a gente faz uma pequena marcação, tá? Deixa eu tirar isso daqui e depois corrigir. Passo um pouquinho de tinta aqui de novo no ossinho, né? A gente falou ossinho da miséria. Bate nos cantos, a gente falou miséria, né? Eu não sei como que chama esse ossinho, mas a gente faz ali um pouquinho de sombra nele, tá certo? Agora eu tô pintando aqui, ó, essa parte que é do bracinho. É só preenchimento, eu fiz apenas o preenchimento. Agora, a gente vai voltar com a sombra. O que a gente tem que observar? Sombra, ela não vem por aqui, tá? Não repara não, gente, se você estiver escutando um latidinho, é meu cachorro. Ela não vem por aqui, a gente tem que observar que ela pega sempre por trás. Tá vendo? Aqui é a barriguinha da bebê. Então, a sombra, ela vem aqui, ó. Porque o bracinho que está por cima vai fazer sombra aqui na barriguinha. Lembrando que esse vídeo é um vídeo para iniciante, gente. Eu tô tentando explicar de uma maneira bem simples para você, tá? Então, ela vai fazer sombra aqui. E o bracinho tá dobrado. A sombra vem aqui, para ressaltar essa parte aqui do bracinho da bebê, tá? Novamente, ó, aqui tem uma marcação da mão, a sombrinha vem pro lado de cá, não pro lado de cima, tá bom? E aqui também, ó, continuação do babado e da roupinha, tem que ter um pouco aqui de sombra. Então, é tudo aqui que a gente vai colocar essa sombra com a nossa misturinha e sempre pegando a tinta assim, ó, no cantinho, bem no cantinho assim do pincel, tá? Fica ruim pra focar quando eu coloco muito de pertinho, mas é sempre assim, na quininha, na quina do pincel, bem no cantinho, bem pouquinha tinta, tá bom? Então, vamos lá.